Fala pessoal, aqui que vos fala é o Vini, bem-vindo ao meu canal de React. Vou te trazendo aí as continuações dos resumos, né, da web novel do canal Só para Animes. Dessa vez me tá trazendo o volume 12, parte 1. Eu trouxe, né, o volume 11 aí, a parte 1, parte 2 e a parte 3, monstruosa. Tipo, a diferença entre a web novel e a light novel é muito, tipo, os acontecimentos é muito diferente. E eu tô gostando bastante de tá acompanhando a web novel. Dessa vez vamos estar trazendo aí a parte 1 do volume 12, né? Vamos ver como que tá esse próximo volume. Então bora lá. E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu voltei com a primeira parte do resumo do volume 12 da web novel de Tensei Shitara Slime. Eu sou Juliana e sejam todos bem-vindos ao Só para Animes. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading. Enquanto Leon ficou encarregado de recolher informações sobre Yuki, Rimuru ficou em lidar com a Milin. Quando ele contou a Milin que seu dragão de estimação foi ressuscitado, ela ficou com muita raiva. Mas logo depois ela voltou ao normal. E Rimuru ficou se perguntando por que ele tinha que sofrer por isso. E dentro da joia que ele carregava estava a alma do Acontece, dragão Rimura, do caos. acontece. O Leão já E deixou ele isso por causa disso, basicamente ele apareceu de sabia. dentro do ovo no momento em que a Milin apareceu. E a Milin e seu dragão se abraçaram. Depois disso, todos eles foram festejar indo para o labirinto e aumentar o nível de poder de Gaia. Milin, Ramírez, Veldora e Rimuru mergulharam no labirinto com seus avatares, junto com Gaia. Gaia se acostumou a lutar depois de apenas algumas batalhas, e rapidamente começou a usar a respiração miasmática contra múltiplos oponentes. Ele também tinha uma habilidade gravada em sua alma, que é a manipulação de gravidade, que ele usou para criar uma barreira que é bem forte. E eles limparam facilmente o 30º andar. E assim que eles tentaram avançar para o próximo andar, a Freya apareceu. E apesar de a Milin estava chorando e lamentando como uma criança, não querendo deixar de brincar no labirinto, a Freya levou ela de volta para casa. E o Gaia continuou no labirinto, porque ainda era muito cedo para Milin treinar ele. Logo depois mostrou o Rimuru falando sobre as construções feitas por Tempesta, e que em breve vai ter uma estrada que funciona diretamente de Sarião a Tempesta. E eles têm um plano para construir uma ferrovia em direção aos anões. Mas o Rimuru estava um pouco preocupado. Se essa rodovia poderiam prejudicar eles, caso o Império invadam eles. Depois de muitas análises e pensamentos de Rimuru, ele falou se o Império realmente os invadir, então ele vai destruí-los completamente. É isso aí E que a fala, questão dos Rimuru. Tem que ser anjos é a assim, cara. mesma. Quando eles Esse tipo de invadirem, ele pensamento. vai aniquilá-los. Enquanto isso, Tempesta, junto com seus aliados, estão indo muito bem com as suas pesquisas de armadura mágica, estudos de feitiçaria, alquimia e entre outras coisas. E essas pesquisas são realizadas em máximo sigilo, no 95º andar do labirinto, onde tem uma cidade que mora os elfos e outras espécies. E mesmo que os anjos ataquem, eles provavelmente não serão capazes de chegar no 95º andar. E mesmo se conseguirem, a Ramiri diz que pode simplesmente trocar para o 99º andar. E o primeiro projeto construído foi a armadura espiritual para Ramírez. E com o passar do tempo, em um ano, eles conseguiram criar 20 trens. E quando foi anunciada essa invenção ao mundo, todos os países estavam em alvoroço total. A E logo depois evolução disso mostrou os de resultados das Tempest investigações de Leão. E de e acordo para com os seus seus aliados, né? espiões, Yuki foi subindo nas fileiras do Império. Mas eles ainda não são capazes de invadir Jura Tempesta. E que não há dúvida que eles estão se preparando para a guerra. Logo depois, os vizinhos de Jura Tempesta, o Conselho enviou a eles um convite pedindo a eles para participarem de sua próxima reunião. O Conselho é um conjunto de países que rodeiam a grande floresta Jura. E eles estavam com medo quando souberam que há movimento no Império Oriente. E eles fizeram essa reunião para formar uma aliança contra o Império. E entre eles estava o presidente da Comissão de Arbitragem da Liberdade,
Hinata Sakaguchi. Com várias nações participando dessa reunião, alguns deles sugeriram de que cada nação devia enviar uma parcela de seu poder de combate para formar um exército privado sob o controle do Conselho. Eles perguntaram que agora que a Associação Liberdade não é mais controlada, deve ser possível a contratação de aventureiros, como soldados, através do Comitê de Arbitragem da Liberdade. E por algum tempo, o silêncio dominou o conselho. E Hinata olhou para o congressista espantada e suspirou. E ela perguntou se ele está dizendo que os aventureiros, membros do Comitê de Arbitragem da Liberdade, serão forçados sob o controle do conselho. E assim o tempo foi passando, enquanto todos eles discutiam sobre a Associação Liberdade e a Igreja, e entre outras coisas. A Hinata pensava em dar resposta entre aceitar ou rejeitar. Para começar, eles estão em pé de igualdade, e a associação não é tão fraca ao ponto de eles seguir outros. E mesmo que ela os rejeite, não há nenhum país entre os que tem autoridade agora para expelir uma nação a recusar apoio militar. E o conselho atual simplesmente não poderia continuar a existir se eles estavam a perder sequer um único contribuinte. Além disso, a associação de Hinata é indispensável para o conselho. E em seguida, Hinata fez uma sugestão a eles. E logo depois, ao pedido do conselho, Rimuru foi ao reino de Ingracia. E ele levou com ele o Benimaru, Souei e Ashuna. E enquanto eles estavam lá, eles trocaram opiniões sobre a próxima reunião do conselho. E Rimuru falou que ele não dá mínima para o conselho. Enquanto Rimuru e Benimaru conversavam, eles falou que a Hinata propôs que o conselho utilizasse a força de Tempesta em seu lugar. E a conversa deles continuaram por um longo tempo. No dia seguinte, eles chegaram no local da reunião. E o conteúdo são como esperado. Quando a Hinata visitou eles na última noite, ela deu uma visão geral ao Rimuru do que ia acontecer. E de acordo com a investigação de Souei, o objetivo do conselho era utilizar as forças de Tempesta em nome da cooperação. E assim começou o choque de inteligência. Logo depois mostrou um momento quando Rimuru chegou na reunião do conselho. Ele chutou uma mesa e depois pulverizou ela. Ele perguntou a todos ali se ele era o servo deles. E a sala caiu em silêncio. Nossa. Pois o Rimuru achava eles Tem que egoístas. tem que colocar E isso ele nos queria seus ser devidos tratado lugares com mesmo, devido cara. respeito. Porque Pois se ele é acham um lorde superiores. demônio. Depois entrou um homem arremessando Pô, a os caras não porta, estavam sentindo medo junto nenhuma com um dele. grande número de soldados. E chamou o Rimuru de idiota por se chamar de um lorde demônio. E porque ele tinha levado apenas 3 subordinados com ele. E ele disse que iria ganhar de Rimuru e transformá-lo em seu servo. E Rimuru respondeu se caso um homem se ajoelhasse e lambesse seus sapatos agora, ele não iria fazer-lhe sentir dor. E o homem riu. E esse homem carregava um cristal da família real. E Hinata mandou o homem e seus soldados saírem, porque eles estavam no meio de uma conferência. E esse homem só deu risadas e desrespeitou ela. E Hinata tornou-se bastante séria de raiva. E ele se apresentou como um líder de ordem de guarda em Gracia, Shivaoriki, e que se chamava Raine. E ele continuou a desrespeitá-la e perguntou a ela se ela queria ser sua amada concubina e sua mulher. E a Hinata mantinha sua expressão de externa O raiva. cara só tá fazendo Logo eles falaram que Rainer muitos é um inimigos, aventureiro cara. de rank A Ai, meu e Deus. poderia derrotar um herói. De repente se Ai, levantou meu filho, que a Elric, pior escolha que que você é o fez. príncipe que tinha armado tudo isso. Ele então falou que ele vai derrotar o Lorde Demônio Rimuru e torná-lo o servo deles. E qualquer um que concorde que se levante. E a maioria do membro do conselho se levantaram. E Rimuru recebeu uma notificação de Rafael, dizendo que estava dentro das expectativas. E Rimuru sentiu como se estivesse visto uma ilusão de Rafael brotando um sorriso escuro. E Souei entregou a ele vários livros de contabilidade, as contas secretas, e está listando os subornos e os membros do conselho que estavam incluídos,
que foram aqueles que se levantaram, e os que não se levantaram ficaram perplexos, perguntando aos outros. E o príncipe Elric declarou bem alto que a votação está acabada, e os membros do conselho seguiam aplaudindo. E Rainer falou para o Rimuru escolher entre lamber os sapatos ou sentir dor. E Hinata olhou para o Rimuru parecendo que estava calculando como se mover, dependendo da resposta dele. E Rimuru queria confirmar uma coisa primeiro. Ele perguntou se estava tudo bem se ele levasse isso como uma decisão do país. A Shuna se levantou e braniu seu leque, e com apenas isso, Rainer, que estava no meio da fala, foi arremessado. E ele estava encolhido depois que ele se chocou-se contra a parede. E Shuna se aproximou de Rainer calmamente. Ela então falou que não vai matá-lo tão rapidamente. E se ela não se enganava, ele disse que ele era um rank A. E que vai permiti-lo que ele seja sério. E mandou ele se levantar e enfrentar ela. E ela apontou o leque dobrado para Rainer. E Shuna enviou um olhar assassino para ele. O príncipe Elric, que não podia compreender a situação, ordenou a Rainer ao ataque, enquanto Rimuru e Hinata estavam calmos. Mas Rainer não conseguia se mexer nem sequer um polegar, e quando Shuna estava prestes a tomar uma única etapa, Rainer se encolhia segurando a cabeça com as duas mãos, e ele acabou se mijando nas calças. E Imagina Rimuru essa mandou cena, a né? Shuna se retirar, e ela voltou para trás dele. Irane começou a chorar como uma criança e a luta tinha acabado, pois sua adversária era demais absurdo forte. E o rosto de todos ali ficaram pálidos. Rimuru falou que eles perderam porque eles tinham pensado que um pequeno fedelho poderia derrotar um Lorde Demônio. Ele falou também que o reino de Ingracia não faz fronteira com a grande floresta Jura, por isso que eles não sabiam a ameaça dos monstros. E esses membros do conselho que aprovaram um acordo desta vez eram de pequenos países. Depois disso tudo, a importante agenda foi aprovada e aceita pelos membros do conselho, depois de ameaçados, e Rimuru fez eles assinarem forçadamente as seguintes aprovações. A cooperação militar com Tempesta permitia a passagem interna para o exército Tempesta, a participação oficial no Conselho Confederação para a Tempesta, a deslocalização da sede do Conselho Confederação de Tempesta e a transferência da sede da Comissão de Arbitragem da Liberdade para a Tempesta. E eles passaram tudo isso sem problemas, com consentimento unânime. E como resultado, Rimuru tinha simplesmente os controlado usando força física. E todas as questões foram resolvidas. Assim terminou sem nenhum problema. E eles deixaram a sala da reunião. E o príncipe Elric e o ministro Gava e os membros do conselho ficaram chocados. E Rimuru mandou Soei entregar o livro da conta para cada um dos seus países. E com isso as pessoas rudes e idiotas seriam eliminadas. E dessa vez, graças a Shuna, as negociações foram facilmente concluídas. Ela também conseguiu levar um dos melhores confeiteiros de bolo de Ingracia para a Tempesta. E Rimuru elogiou a Shuna por isso também. Ele estava feliz que a partir de agora comeria bolos e sobremesa todos os dias, pois esse homem também era um viajante de outro mundo. E assim a conferência terminou com segurança. E eles voltaram para casa, para a Tempesta. E essa foi a primeira parte do resumo 12, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Então, né? Essa parte aqui foi mais, no caso, burocrático, né? Tipo, foi mais uma discussão entre os reinos. Tipo, foi legal, né? Porque o Rimuru mostrou, né, sua força, não deixou os outros sobressair sobre ele. Mas é bem que paradão, né? Tipo, é mais conversa do que realmente uma batalha, uma luta, entre outras coisas, né? Tipo, é mais uma formação para a guerra, né? Juntando as alianças, formando, né? Pra ir em confronto ao Império, né? Mas ainda assim foi legal, pelo menos, né? O Rimuru mostrou o porquê eles ser um Lord Demônio, porque os subordinados deles também não é pouca coisa, né? Cara, quem é o idiota que entra numa conferência, cara?
Tipo, mano, não é qualquer pessoa que se chama de Lorde Demônio. Tipo, pra uma pessoa se chamar de Lorde Demônio ou de herói, a pessoa tem que ser de fato um Lorde Demônio ou um herói. Ou ter a força de um Lorde Demônio ou um herói. Ou, tipo, ser muito burro. Tipo, burro ao ponto de se chamar de herói e Lorde Demônio. Porque esses títulos não é pouca coisa. Até a Melim pega e chega a comentar isso no anime. Ela no anime, no mangá, ela fala isso. Tipo, ser chamado disso é a mesma coisa que cortejar a morte, cara, mesmo você não sendo. Então, tipo, as pessoas entendem o significado disso. Então, se o Rimuru chega e fala que ele é um Lorde Demônio e você não leva isso em consideração, achando que ele é um idiota, meu Deus, isso só acabou se ferrando, cara. E foi o que aconteceu no final. Ai, meu Deus do céu. Isso é incrível, cara, é muito foda. Mas pelo menos o Rimuru tá mostrando, né? Aqui pelo menos ele mostra o porquê, né, dele ser um Lord Demônio também, né? Porque na Light Novel ele é mais, tipo, ele é muito mais bonzinho, né, comparado. Beleza, depois que ele se torna um Lord Demônio, ele pega, tem uma evolução, tudo. Mas, tipo, ele ainda continuava meio que aquele sentimento dele, né? Tipo, mais humano, por assim dizer, né? Tipo, é aquela pessoa gentil, né? Tipo, não é aquela pessoa mais agressiva. Aqui na Web Novel já tá mostrando uma personalidade mais agressiva do Rimuru, né? Tipo, já não liga muito pros outros, além do seu próprio povo, né? Tipo, os outros não são nada, tipo, perto do seu povo. Ele tenta ajudar, claro, mas se é aqueles que não merecem, ele já não dá nem bola. Isso é muito foda do Rimuru, cara. Essa evolução dele. Mas então é isso, pessoal. Valeu pra quem acompanhou até agora. Se gostou, só curtir, se inscreve no canal. Deixa nos comentários um vídeo, uma música, comentar reagindo, beleza? Indo nessa, falou, até a próxima e fui!